Opa, nesse vídeo eu quero conversar um pouco mais com você sobre renda fixa. Vamos deixar a renda variável aqui mais para baixo para a gente falar depois e vamos falar de renda fixa. Quais são os principais tipos de renda fixa que você pode investir, a diferença entre eles? Então esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou te trazer mais detalhado isso para você conhecer. Primeiro, lembrar aqui que renda fixa geralmente tem um pouco mais de segurança, porém menos rentabilidade. Quais são os principais ativos de renda fixa que você pode investir? O primeiro deles e mais seguro de todos é considerado o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. Na verdade, você está comprando títulos de dívida do governo. O que acontece? O governo, e a gente não está falando aqui agora de partido político, a gente não está falando do presidente, a gente está falando do país, da estrutura de governo do país, Brasil. O governo, ele não tem dinheiro para poder pagar todos os compromissos, para fazer as obras que precisam ser feitas, para fazer os investimentos no país que precisam ser feitos. Então, ele emite títulos de dívida para captar esse dinheiro e, em troca, paga juros. Isso é o Tesouro Direto. E você pode comprar títulos dessa dívida, que é uma promessa do governo de que depois de um determinado prazo que está pré-estabelecido, ele vai te pagar o dinheiro que você emprestou e mais o juro que ficou acordado. Por que se chama renda fixa? Porque antes de você investir, você já sabe o quanto você vai ganhar. Não necessariamente você sabe o quanto você vai ganhar de juros no sentido de valor real, mas você já sabe que você vai ganhar, por exemplo, uma taxa específica de juros. E aí a variação daquela taxa vai ser o que você vai ganhar. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mais para o final do vídeo. O Tesouro Direto é um título de dívida do governo brasileiro. Por que ele é considerado o mais seguro de todos? Vou até colocar aqui, ó, mais seguro. Imagina que vem uma grande crise e tudo começa a quebrar no país. O governo é a última instância que quebra, porque se chegar um ponto do governo quebrar e não conseguir te pagar, é porque tudo o resto já deu errado, porque o governo tem a máquina de imprimir dinheiro. Então, mesmo que ele imprima muito dinheiro e isso faça a inflação subir muito e desvalorizar o seu dinheiro, mas ele vai te pagar mesmo assim. Então, por isso que o Tesouro Direto é considerado o mais seguro de todos. Próximo investimento de renda fixa que é super comum, chama CDB. O que é CDB? É como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco. Eu não sei se você sabe, mas os bancos, eles não têm dinheiro. Os bancos, eles pegam o dinheiro de quem está investindo, quem está emprestando dinheiro para eles captam dinheiro, um empréstimo e pagam lá, sei lá, 1% ao mês. E aí eles pegam esse dinheiro que eles emprestaram e emprestam para os clientes do banco, cobrando ali 10%. E essa diferença entre o que eles estão pagando de juros e o que eles estão cobrando de juros é o lucro do banco. Mas olha só, hoje, se todas as pessoas que têm conta num determinado banco, qualquer banco, corressem lá para sacar o dinheiro, o banco não tem esse dinheiro para as pessoas sacarem, porque o banco ele fica trabalhando com o dinheiro das pessoas, ele pega emprestado, empresta, como eu já expliquei. E o CDB é uma forma de você emprestar dinheiro para o banco, é uma forma do banco captar esse dinheiro de algumas pessoas para poder emprestar para os seus clientes. Existem CDBs de liquidez diária e existem CDBs que não têm liquidez diária pré-definida. Tem CDBs que são de liquidez diária, você pode tirar o dinheiro quando quiser. Um exemplo disso aqui, a caixinha do Nubank. A caixinha do Nubank é um CDB que você empresta ali para o Nubank, tem liquidez diária, você pode tirar a hora que você quiser. Um outro aqui, o porquinho do Banco Inter. Então esses são exemplos de CDBs, é quando você empresta dinheiro para o banco. Outro tipo de renda fixa bem conhecido, chama LCI e LCA. Isso aqui também é através dos bancos que você empresta, mas é um dinheiro específico que você está emprestando dinheiro para investir no setor imobiliário ou no agronegócio. Então, olha só, LCI é letra de crédito imobiliário. Quando você compra um título de um LCI, você, na verdade, está emprestando dinheiro e o banco está usando esse dinheiro para financiar obras do setor imobiliário. Já a letra de crédito
agro é quando você empresta dinheiro para o banco e esse dinheiro vai ser emprestado especificamente para coisas do agro. Então o pessoal do agro precisa, né, os grandes produtores aí do agro, eles precisam pegar empréstimo no banco para financiar a compra de sementes, compra de defensivos agrícolas, compra de máquina. Existe essa linha de crédito que é específica para o agro e que é específica para o setor imobiliário. Você pode emprestar dinheiro para esse setor. Esse setor aqui tem uma vantagem que, para incentivar o desenvolvimento do setor, pelo menos por enquanto, não tem imposto de renda. E aí você, nesse caso, não paga imposto de renda. Aqui no CDB e no Tesouro Direto, você paga imposto de renda sobre o investimento, tá? Mesmo assim, no geral, rende mais do que a poupança. Tem que ter um pouco de cuidado no CDB, porque existem algumas pegadinhas que os bancos fazem, mas é bem simples. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de CDB para você, e aí eu já falo dessas pegadinhas também. Passando aqui para o próximo, é o CRI e CRA. Da mesma forma que tem o LCI e o LCA, que você empresta dinheiro para o setor imobiliário e o agronegócio, o CRI e o CRA também são para esses setores. Qual que é a diferença aqui, ó? No LCI e no LCA, você está emprestando através do banco. Então, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é tipo um seguro. Se o banco aqui falir e não tiver o dinheiro para te pagar, existe esse fundo de garantia de crédito aqui, que é como se fosse um seguro dos bancos que vai te pagar e ele cobre até 250 mil por CPF. Se você está começando agora, provavelmente até você ter 250 mil para se preocupar com isso aqui, você já vai estar entendendo melhor isso, tá? Não se preocupe. Já o CRI e o CRA, você está emprestando direto para as empresas que estão fazendo ali, pegando financiamento direto, elas não pegam através do banco. Então, o que acontece? O CRI e o CRA não tem seguro do FGC. Eles não são assegurados pelo FGC, ou seja, se a empresa aqui depois falir, você perde o seu dinheiro. Por isso que você vai ver lá que CRI e CRA, no geral, pagam mais do que os outros investimentos aqui de cima, justamente porque eles têm menos segurança. Eu vou até colocar aqui, ó, menos segurança, então eles têm um pouco mais de rentabilidade para compensar a segurança menor. Fundo de renda fixa. Existem fundos de renda fixa, só que o que é o fundo? É como se fosse uma empresa que ela emite títulos, você compra cotas para ser tipo sócio dessa empresa e essa empresa compra títulos de renda fixa, ela compra CDBs, ela compra títulos do Tesouro, ela compra CRI, CRA e parte do lucro que ela tem, ela divide então entre as pessoas que são donas do fundo. É mais ou menos isso. O que eu vou te falar? Por enquanto, não invista em fundos. Deixa você entender melhor. Você está começando agora você vai começar aqui em cima, ó, ou Tesouro Direto e um CDB aqui mais simples. Talvez um LCI e um LCA, dependendo do seu objetivo. O resto aqui para baixo eu estou trazendo agora para você conhecer, saber que existe, mas eu não recomendo que você invista neles no início, só depois que você aprender um pouco mais. Para finalizar aqui essa parte, no geral, os ativos de renda fixa, a gente fala que eles são renda fixa porque, como eu comentei com você, quando você compra ali o título, você já sabe qual vai ser a rentabilidade, mas não necessariamente você sabe a rentabilidade em número real. Então, existem 3 tipos de rentabilidade na renda fixa. Quais são eles? O primeiro, a gente vai chamar aqui de pré-fixado. Quando você compra o título, você já sabe qual é o valor que você vai receber. Exemplo, 12% ao ano. Você comprou esse título, você já sabe, você vai receber 12% ao ano. Existe também o que é atrelado à inflação. Existe um índice, que é o índice oficial de inflação no Brasil, que se chama IPCA. Você vai ver nos jornais também, né? Todo mês sai lá, o IPCA do mês foi de tanto, o acumulado do ano é tanto, o acumulado dos últimos 12 meses é tanto. O governo tem uma meta de não deixar o IPCA subir muito. Inclusive, quando o IPCA sobe muito, a taxa de juros do Brasil, que é a Selic, que é outra coisa que você vai ouvir falar muito, também sobe. Para quê? Para desestimular os investimentos no setor produtivo do Brasil e fazer com que os preços caiam. Um exemplo de título, você contratou lá um CDB que é atrelado ao IPCA. Ele vai vir assim, ó, você vai receber o IPCA mais, e aí tem uma taxa aqui. Então, IPCA, por exemplo, mais 5%. Então, aqui você sabe que no final você vai receber 12% ao ano do valor que você está
comprando do título. Já aqui, você não sabe exatamente quanto você vai receber, mas você sabe que você vai receber o IPCA mais a taxa aqui pré-fixada, que nesse exemplo é 5%. E tem um terceiro tipo, que é atrelado à Selic ou ao CDI. E a Selic você vai ouvir falar muito, ela é muito importante no mundo dos investimentos. A Selic é a taxa básica de juros do país. É como se fosse a taxa mãe de todas as outras taxas. A taxa Selic é a taxa de referência para todas as outras taxas de juro. A Selic é definida pelo Banco Central. Sempre sai também no jornal, tem as reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que são as pessoas lá do Banco Central que se reúnem para decidirem qual vai ser a taxa Selic do país. E eles sobem ou diminuem essa taxa de acordo com a inflação do país e com a atividade econômica. A ideia é sempre que a atividade econômica esteja aquecida para as pessoas investirem, a economia crescer, só que ao mesmo tempo, se a economia começa a crescer demais, o preço das coisas começa a aumentar demais. Então precisa manter um equilíbrio entre isso e para isso existe a taxa Selic para tentar equilibrar isso. E essa taxa ela é usada também como referência aqui nas aplicações de renda fixa. Se eu não me engano, a taxa Selic hoje, no dia que eu tô gravando, tá 15% ou 15 ponto alguma coisa por cento. E o que é o CDI? Lembra que eu te falei que os bancos, eles não têm dinheiro suficiente? E aí, no final do dia, os bancos, eles têm que fechar o caixa deles. E pode ser que naquele dia falte dinheiro para um determinado banco para fechar o caixa. Tem algumas regras lá que eu não sei nem te explicar direito, mas enfim, é mais ou menos isso. E aí os bancos fizeram um acordo entre eles, então. Olha, o dia que faltar dinheiro para mim, você me empresta e o dia que faltar dinheiro para você, eu te empresto aqui para poder cobrir esse fechamento de caixa. E eles criaram uma taxa já para eles fazerem isso entre eles, que é uma taxa que chama CDI. Então, se a taxa Selic aqui está 15%, o CDI geralmente vai estar 14,9%, alguma coisa assim. Então, ele é basicamente a mesma coisa aqui que a Selic, então por isso que eu coloquei eles juntos aqui. E quando você vai comprar os títulos de renda fixa, igual lá no Tesouro Direto, você não vai ter CDI, mas você vai ter o Tesouro Selic, que ele te paga 100% da taxa Selic, ou seja, 100% da taxa básica. Hoje está pagando ali 15% ou 15 ponto alguma coisa, eu não lembro aqui de cabeça certinho quanto tá a taxa. Muita informação, ficou meio perdido? Calma. Não se preocupa, porque eu sei que tudo isso aqui, quando é novo, assim, é muita sigla, é muito nome, mas aos poucos você vai entendendo e daqui a pouco eu vou simplificar um pouco mais também para você. Fica tranquilo, a gente se vê no próximo vídeo.